Ô glória! A paz do Senhor, eu sou o pastor William Azevedo e nós temos o privilégio aqui de receber mais um ilustre convidado, pastor Erilson Mesquita. Paz do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor William. É um prazer para nós estarmos aqui. Glória a Deus. Meu pastor, eu creio que todos que vão estar acompanhando esse bate-papo em nosso canal vão ser ricamente abençoados. Amém, eu creio. Por sua história de vida. Amém. Porque é uma história real. Sim, sim. Pessoas podem estar vivendo e eu creio que através da sua vida, do seu testemunho, as pessoas vão entender o tanto que o poder de Deus ele é capacitador, ele é transformador na vida de quem crê. É verdade. E eu queria aqui, pastor Mesquita, a princípio aqui no nosso bate-papo, saber da família, o nome da esposa, dos filhos, quanto tempo de ministério. Eu sou casado com a missionária Marlene Mesquita. Minha esposa ela tem 46 anos de idade. Nós casamos no dia 14 de julho de 2003. Quantos anos já de casado? 14 de julho faremos 29 anos de casados. 29 anos. Isso. E desse relacionamento Deus nos deu 3 filhos, que é a Marice Mesquita, 27 anos, formada em Direito. Casada, já nos deu 2 netinhos, que é o Paulo Vinícius e a Maria Helena. Neta é coisa boa, né? Maria Helena, dia 8 agora, fez 1 ano de vida. Olha aí. E o Paulo Vinícius, no próximo dia 27, se Deus permitir, fará 3 anos, né? Depois, Deus nos deu o Erilson Júnior, né? Que é o mesmo meu nome. 21 anos, saiu do exército agora. E o Eliezer, que é o mais novo, que é o caçula, fez 17 anos agora. E também agora veio o meu genro, o Vinícius, né? Que não deixa de ser um não filho, deixa de né? ser um filho, é um filhão que Deus me deu. E nós estamos aí com essa família linda, abençoada que Deus nos presenteou, pastor. Glória a Deus. Pastor Mesquita, o senhor é militar? Sou militar desde o dia 15 de outubro de 1990 na Polícia Militar, né? Polícia Militar do Estado do Maranhão. Isso, do Maranhão. Ok. Pastor Mesquita, o propósito desse bate-papo aqui é que o senhor conte um pouco da sua história. Fale como o senhor teve um encontro com Jesus, quem era o Mesquita antes de conhecer Jesus. Sim, sim. E através dessa mudança, o que aconteceu, o que levou o pastor Mesquita a se voltar para Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história para os nossos amigos que vão estar acompanhando o nosso canal. Com prazer, com prazer. É você que nos assiste agora, onde quer que você esteja, fique ligado. E você, a sua família, propague, porque muita gente vão ser edificadas para a glória de Deus, não para a nossa glória. Amém. Porque o que tem que aparecer aqui é Deus, não somos nós. Então, pastor William, a minha história é o seguinte: eu sou de família pobre, humilde. Meu pai, aqui na cidade de Imperatriz, nós chegamos em 1977, oriundo da cidade de Axixá, do Tocantins. O senhor não é natural de Imperatriz? Não. Papai era como um nômade. Papai não aquietava. Os nossos irmãos, cada um nasceu numa cidade diferente. Pra você ter uma ideia, nós viemos de São Luís, Maranhão, para o Axixá, do Tocantins. O senhor tinha quantos anos quando veio para cá? Quando eu vim para Imperatriz? 7 anos de idade. Novinho. 7 anos. Chegamos em 1977. Imperatrizense, né? Imperatrizense. Então, aí nós viemos para cá e tal, começamos a estudar. Papai era barbeiro, músico, criou 6 filhos. Um faleceu ainda criança, mas ele criou 6 filhos. Nós somos 4 homens e 2 mulheres. Graças a Deus, desse relacionamento do meu pai e minha mãe, que era Maria Tereza, filha de Buriti, de Inácio Vaz, aqui no interior do Maranhão. Minha mãe e meu pai de Breja Anapurutes, também no Maranhão. E dessa união nasceu nós, né, que é a Margarete, a mais velha, que hoje é a diretora da PAI. O Otaviano Neto, que mora em Fortaleza. Tem o Elcio Araújo, que é meu irmão. Tem a Marileda Mesquita, lá da Pão da Hora, que foi vizinha sua lá. Conheço. E tem o Edilson Mesquita, que é o mais novo. Ao todo são quantos irmãos? Somos 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Pastor Mesquita, a família nesse período já conhecia o Evangelho? Não. Papai católico praticante, mamãe católico praticante, nós vimos uma família de origem católica. E nenhum de nós éramos evangélicos, né? E aqui, chegar na cidade de Imperatriz, passaram-se anos. E de forma sintetizada, claro, eu entrei no Exército Brasileiro no ano de 1989. Passei 1 ano no Exército e foi direto para a polícia. Quando eu saí... Você entrou no Exército com quantos anos? Entrei com 18 anos. 18 anos. Eu completei 18, me alistei, servi com 19 anos, né? Certo. Eu sou de 1970. E aí, pastor William, quando eu saí do Exército, pouco tempo surgiu um concurso para a Polícia Militar. Aí eu prestei o concurso
E graças a Deus fui aprovado. Já saiu do exército já para... Foi, mas foi um concurso, né? Certo. E nesse concurso nós fizemos o curso para soldado. Aí começa a história aí. 15 de outubro de 90 foi a nossa... Você ingressou na PM. Isso, foi a nossa incorporação. 3 anos depois eu fiz o concurso para cabo, fui promovido a cabo. Aí começa uma história de loucura, uma história sofrida, de responsabilidade. Você acha que a farda mexeu com a sua cabeça? Mexe assim. Eu não vou dizer que a farda propriamente dita, né? Mas às vezes você não vigia e ela te dá aquele ar de autoridade, de truculência, de prepotência, isso é fato. Claro que a gente tem que administrar Cada um isso. lida, né? Cada um lida de uma forma diferenciada, né? Então, muito novo, né? 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23 anos eu fui promovido a cabo, foi o ano que eu casei, né? E aí, então, a vida eu comecei... Na verdade, pastor, eu comecei a brincar muito cedo. A vida de danceteria, 14, 15, 16 anos. Mas eu gostava muito de dançar. O negócio era dançar. A curtição. A curtição era dançar, era ganhar concurso de dança na época do break e tal, enfim, essas coisas. Faz tempo, hein, pastor? Tem uns 2 de janeiro, né? Então, pastor William, partindo desse princípio, aí eu comecei a beber de forma desordenada, ao ponto de dormir em mesas de bares na cidade de Imperatriz. Né? Com certeza começou os conflitos dentro de casa. Hein? Isso. Aí a mulher começava a cobrar, e aí a gente achava que era o certo, enfim. Vida de inferno. Casei-me com a missionária Marlene, que não era católica, não era evangélica, não participava de nenhuma comunidade cristã. E nenhuma outra, né? Não era espírita, enfim. E desse casamento a gente veio lutando e tal. Aí quando, em meio a essa vida de bebedice, de irresponsabilidade, no ano de 98 eu fui preso. Né? Uma acusação a acusação foi que eu, o pastor Erilson, Cabo Mesquita na época, andava atirando nas pessoas de forma aleatória. A acusação que tinha era que eu passava como um psicopata, tinha um grupo de pessoas, E metia bala e atirava e pronto. A história foi essa. Denominado crime do capacete. Então nessa época repercutiu muito. Eu me lembro, pastor, me lembro. Lembra, né? Lembro. E aí nessa época, pastor William, que eu fui preso, Bandeira 2, na época era o Paulo Negrão que fazia o programa. Programa de muita audiência. Isso, né? Líder de audiência na época, por sinal. Eu passei 1 ano, 4 meses e 8 dias preso, literalmente, ali em uma das celas do 3º Batalhão de Polícia Militar. Na realidade, eles lhe prenderam, mas sem nenhuma prova. Não. Só acusações. Isso. Aí fiquei preso. Tipo um bode expiatório. Isso. E nessa época eu enviei uma carta, de dentro do presídio, enviei uma carta para o doutor Aziel Vieira, que era amigo da família, e pedindo socorro, pedindo ajuda. Ele é advogado, que ele me ajudasse. E aí, de pronto, ele foi até lá o quartel e disse: o que você está precisando? Eu disse: eu estou preso, estou acusado, e eu quero ajuda, eu não tenho dinheiro, você conhece a minha família. Só falei isso para ele. Ele disse: tudo bem, pois eu vou lhe ajudar. E aí ele foi buscar os fatos, enfim. Resumindo, com 1 ano, 4 meses e 8 dias, eu fui à júri popular, aqui no Fórum Henrique de La Roque, cidade de Imperatriz. E, pastor William, eu cheguei naquele fórum cedo, muito cedo, 8 horas da manhã. O juiz que fez o meu júri na época, ele chegou a comentar que ele nunca tinha visto um júri de um policial militar com a quantidade de gente que teve naquele dia e o dia todo, enfim, daquela... Na realidade, quem conhecia sabia que o Mesquita era inocente. Sim. Eu tinha uma vida, como eu falei para o senhor, de irresponsabilidade, de bebedice, de seresta, ao ponto do Elson, meu irmão, chegar: rapaz, alguém me falou que estava dormindo na mesa de bar e tal. O que eu dizia para ele: eu não bebo a tuas custas, o dinheiro é meu e acabou. Ignorante. Era assim a minha vida. Mulher chegava para mim: rapaz, a minha filha Marice, hoje, 27 anos, papai não vai para rua, agarrava nas minhas pernas, eu saía sexta, faltava segunda, domingo, enfim. Minha vida era essa. Então, baseado nesta vida, arma-se esse laço, eu creio que dentro da permissividade de Deus, né? Porque Deus tinha projeto, no final nós não sabíamos qual é esse projeto, que eu não tenho dúvida disso. E dentro da vontade permissiva de Deus eu fui preso. E fui à júri popular. O senhor foi à júri popular aqui em Imperatriz. Aqui em Imperatriz. Só para deixar claro aqui, para as pessoas que estão acompanhando o canal, nós somos em Imperatriz, do estado do Maranhão. Tá? Pode continuar, pastor. Então, nesse júri popular, depois do dia todo, né, de sofrimento ali, de guerra, aí
quando muitos preparavam-se para ouvir a sentença ou coisa parecida, porque quem conhece, conhece. Quem não conhece, eu era o matador do capacete. Cabo Mesquita era o matador do capacete. Acabou. Era o terror da cidade. Era o terror da cidade. E aí, quem conhece, conhece. Quem não conhece, a história que ficou foi essa. E aí a imprensa na época, posso citar programas, Arimateia Júnior, na época tinha jornal pequeno, a mídia mesmo repercutiu muito, não só em Imperatriz, mas no Maranhão, esse meu caso. E aí, pastor, quando foi por volta de 9, 10 horas da noite, doutor Nelson, juiz de direito, se preparava para ler a sentença, que muito esperava. O julgamento foi em que ano, pastor? Em 2001. 2000? Foi. Já era que hora para ler a sentença? Quase 10 horas da noite. Começou que hora o julgamento? 8 da manhã. O dia todo. Assentado ali, no banco ouvindo dos réus. Falsas acusações. E pancada. E o promotor chegava e dizia: solte para você ver, é um psicopata, é matador, é isso, é aquilo outro. E o mínimo era isso. Acabou. O promotor, o papel dele é isso. Pastor Mesquita, só para entender, nesse momento o senhor já era evangélico? Sim. Muito bem. Antes de eu ir para a Júri Popular, muito obrigado, pastor. Ele voltando um pouco atrás, Deus envia anjos de Deus, como pastor Raul Cavalcante Batista, pastor Hildo Cavalcante, pastor Nelson Américo, e dentre outros pastores, pastor Eliseu Madeira, foram ali levar a mensagem, falar de Jesus para o pastor Mesquita. E ali dentro da prisão, depois de muito aperto, ainda achando que era o bambambam da história, o truculentozão, o valentão, e ali eu me rendi no dia 8 de agosto de 2001 aos pés da cruz e confessei ao Senhor como Salvador da minha vida. Pastor Carlos, parece-me que hoje ele está numa igreja batista, lá no bairro do Bacuri, que orou por mim. E depois o pastor Nelson Américo, que já dorme no Senhor, foi e fez aquele renovo e deu uma palavra para mim, para minha família. A minha esposa confessou através dele e a partir de então começa. Vocês aceitaram Jesus juntos? Aceitamos Jesus juntos, isso. Aí quando eu fui para o julgamento, eu já fui, graças a Deus, decidido, crente. E ali no dia 30 de outubro de 2003, foi. Não, antes disso, eu fui absolvido. E quando ele lida, pastor, que ele chegou ali, que ele disse: absolvo o réu. Eu fui absolvido, pastor. Eu lembro que eu caí de joelho dentro no chão fórum. Ali do fórum, ergui as mãos para os céus e disse: glória a Deus. E aí eu saí carregado nos braços de muita gente, numa grande carreata. Justiça foi feita. Justiça foi feita. Uma grande carreata na cidade de Imperatriz. E aí, pastor, começa uma nova história. O senhor voltou a exercer sua função como militar? Isso, normalmente. Voltei, seguiu normalmente. O pastor Aziel fez o meu júri popular e segui normalmente trabalhando, tirando serviço. Eu era a ordenância da época do então Coronel Uchoa, que era o comandante do batalhão, corneteiro do batalhão, residência fixa, nunca me ausentei de Imperatriz. E ali o pastor Geraldinho, me adota e começa a me levar para cantar nas vigílias, na tarde de adoração, na Nova Canaã, naquela época. Eu tive o prazer de ir para a pedra fundamental da Nova Canaã, onde é pastorado pelo pastor Lucena. E ali, pastor, esse homem me adotou como filho. E começa eu cantando, pregando, só cantava aquela música Pedes o que Queres, de Marcelo Nascimento. O único que eu cantava era aquele. Aí veio Ezequiel Megahertz também, começou a me chamar. E foi surgindo. Com 1 ano e 3 meses, pastor William, eu estava na minha residência. 1 ano e 3 meses depois do julgamento. Depois do julgamento livre, absolvido. Eu estava na minha residência, ouvindo uma pregação com o Sargento Ronaldo, hoje o irmão Ronaldo, primeiro sargento da Polícia Militar, foi promovido agora, crente. Nós estávamos ouvindo uma pregação do pastor Gilmar Santos na minha residência. Quando chega, eu não sei se hoje ele é major, mas na época ele era tenente Laércio, capitão Laércio, com o Sargento Souza, que mora hoje ali ao lado da Pátimos. Isso na sua casa? Isso na minha residência, numa viatura. O senhor estava de folga? De folga. Ouvindo uma pregação, quando ele chegou: boa tarde, Mesquita. Eu falei: boa tarde. Estranhou, hein? Mas eu agi normalmente. Ele disse: tudo bem contigo? Eu falei: graças a Deus. Ele olhou para casa e tal, e disse: eu não tenho uma notícia boa para ti não. Eu falei: pode falar, meu chefe. Pode contar a história. Ele disse: você está preso. Eu digo: glória a Deus. Ele disse: tu tá normal? Eu disse: sim, com certeza. Eu não tô preso? Ele esperou uma reação totalmente diferente. Eu disse: tô preso, eu tô preso. Aí ele disse: pois você vai ter que me acompanhar agora, tá aqui a prisão, você tá com... Aí leu pra mim.
segundo os juristas da época, advogados, juízes, chamaram de aberração, né? Porque eles nunca viram uma situação daquela. Porque no documento tinha prisão preventiva com sentença condenatória. 30 anos de prisão. E aí, eu disse, posso pegar meu violão? Esse despacho veio de São Luís? Ou aqui Daqui, em Imperatriz? daqui de Imperatriz. Imperatriz. Isso. Aí eu disse, posso pegar meu violão? Ele disse, pode. Peguei meu violão, peguei minha Bíblia e me levaram para o 3º Batalhão. Quando eu saí na porta, eu vi algumas viaturas do grupo de operações especiais cercando todo o quarteirão, como se eu fosse um bandido de alta periculosidade ou se eu fosse fugir. Sendo que do dia que eu fui absolvido... Tudo era amigo ali, pastor, tudo conhecido. Tudo conhecido, cumprindo determinação, né? Nada contra, estava na missão deles. Verdade. Mas eu, com 1 ano e 6 meses, 3 meses livre, trabalhando, congregando, fazendo a obra, e na minha casa nunca me ausentei de Imperatriz. Condenado a 30 anos sem saber. Isso, na linguagem política, nunca me ausentei do distrito da culpa. Porque não devia, não havia porquê. Porque não deve, não tem. Não, né? não, jamais. E aí, pastor, me levaram. Quando eu chego em um dos xadrez ali do 3º Batalhão, isso eu estou resumindo, isso a imprensa em cima e tal, e Mesquita, o crime do capacete, irmão do Elcio Araújo, eu não vou citar nomes. Na realidade, voltou tudo à toa. Olha, né? na época que me prenderam, perguntaram pro delegado na época, e eu vou me ater em não citar nomes, Certo. mas o delegado da homicídio na época o repórter perguntou para o delegado como era o nome do policial que estava preso acusado do crime do capacete. O delegado foi bem ético, profissional e disse: nós não podemos fornecer o nome porque nós estamos apurando. Se for comprovado, nós divulgaremos posteriormente. Aí quando perguntaram para o meu comandante na época, que era o comandante, eu não vou citar nome também, perguntaram para ele o nome do policial, ele foi enfático em dizer: é o cabo Erilson Mesquita, irmão do repórter Elcio Araújo. Então, pastor William, aí, então nessa época, quando perguntaram para o delegado, né, ele disse que não podia fornecer o nome porque estavam apurando. E posteriormente, se O fosse delegado não disse o nome, não, jamais. Eles não podemos Até fornecer. para não expor. Né? Isso, nós estamos apurando, se for comprovado, posteriormente nós divulgaremos o nome. Aí quando pergunta para o meu comandante na época, comandante do batalhão na época, Tem que fazer no mínimo mesmo, né? mas ele disse o seguinte, Preservar, né? isso, ele falou, é o cabo Erilson Mesquita, irmão do repórter Elcio Araújo. As razões outras, né, não vamos entrar no mérito até porque não tem tempo, isso era uma situação muito delicada, mas ele teve essas razões de falar isso, dar ênfase no meu nome e no nome do meu irmão Elcio Araújo. Meu irmão repórter policial, meu irmão candidato a vereador, conhecido na cidade, divulgava casos de polícias, enfim, então uma série de fatores contribuíram para isso. Tudo bem. Mas eu acredito que ele, sem saber, estava sendo instrumento de Deus para me abençoar. No momento a gente não percebe, como diz João 13,7, o que eu faço tu não sabes agora, mas compreenderá depois. Né? Hoje eu tenho esse conhecimento, mas em outra hora não. Então, pastor, com esse tempo... Aí no caso o senhor continuou preso no batalhão? Preso no batalhão, todo o tempo. E, quer ver uma coisa? Eu preso e matando gente, morrendo gente... E como dizia que era eu que estava matando, eu estava preso. Agora? Como é que essas pessoas estavam morrendo? Aí o Arimateia Júnior, na época, como é que o Cabo Mesquita está matando gente, ele está preso e as pessoas estão morrendo e tal. Aí chegou um momento que meu pai estava me visitando, em Dorme do Senhor, Zuzinha, saxofonista, chegou na época, eu digo hoje, isso eu vou dizer, foi o capitão Castro, soldado cadete, sargento cadete, e outros policiais entraram dentro do xadrez, botaram meu pai para fora, e revistando toda a cela, o maior constrangimento, porque disseram que eu tinha saído de dentro do xadrez e tinha vindo fora e atirado numa pessoa fora na madrugada. Mas, rapaz, então, o supra-sumo do absurdo, porque tinha uma guarda de 9 soldados. Trancoso, igual o povo diz. Tinha 9 soldados, pra você ter ideia, a guarda, que era para evitar de eu fugir. 9 soldados, um cabo, um sargento e o oficial de dia. Então disseram que eu tinha saído na madrugada, saí do xadrez, atirei no cara e voltei para dentro, sem ninguém ver. Então, se eu saí, foi conivência da guarda do quartel. Deus é tão bom que o comandante da guarda, sargento Júlio César, era o adjunto e era crente cristão. Cabo Damasceno, hoje aposentado, ambos aposentados. E, enfim, eu não vou também entrar no mérito, mas esses policiais, eles foram constrangidos numa sala, né? Isso foi comprovado. Mas você acha que isso aí teve alguma coisa pessoal? Teve, porque eles foram coagidos a afirmar né? que eu tinha saído. Eles disseram, eu sou cristão, sou homem de Deus, e se eu disser que ele saiu, eu fui conivente, então eu vou ter que pagar o preço, e ele não tem como ele sair daqui, porque ele está numa guarda de 9 policiais armados, altamente armados. Como é que ele sai daqui e ninguém vê? Aí tudo isso disseram, pra você ver como é que é. Mas passou.
Então, pastor William, fui posto em liberdade, com 1 ano e 6 meses, fui surpreendido com essa prisão, e volto, quando eu chego dentro do xadrez, eu botei o joelho no chão e disse, pai, eu te agradeço, porque o Senhor permitiu que eu viesse para cá. Eu sei que o Senhor não me fez para opróbrio, para escárnio, para zombaria. E o Senhor que me trouxe para cá, eu acredito que o Senhor já preparou o escape para mim. E começaram a me chamar de louco. Nessa época, Demeval Moreno tinha um programa ali de audiência na então Cidade FM, difusora naquela época, Cidade que Lembro. Era meu nome da Cidade Esperança, não era Esperança? Ele já era crente? Crente, ele tinha um programa ali de audiência na nossa rádio. Ficou um período bom, ali em 2005, né? Isso, 2004, que aquela época era ali, era onde hoje é a difusora, a Rádio Imperial FM. Nessa época era a Rádio da Assembleia de Deus. Então o programa era Mesquita, e muita gente falando, e muita gente orando, e meu nome Mesquita nos rádios, muita gente clamando a Deus, como diz lá em Atos, né? Pedro era guardado na prisão e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verdade. A igreja orando, clamando, a igreja visitando, muitos crentes chegando ali. O senhor nunca se sentiu abandonado, não? Nunca, a igreja nunca me abandonou. Todo o tempo ali me visitando, os comandantes se assustavam com a quantidade de crentes que iriam me visitar. Eu posso... Uma época destas visitas, o pastor Ezequias Megahertz chega lá dentro com o cantor Carlinhos Filhos, hoje está afastado, né? Mora lá na Vila Cafeteira, ele era criança. E em meio a essa visita, pastor William, Carlinhos Filho, ele marcha em minha direção, uma criança com 10 anos de idade, lançou o dedo no meu rosto e disse, eis que eu apenas estou te provando, para ver se verdadeiramente tu queres me seguir. Meu Deus. Te tirarei deste lugar para te mostrar que eu sou Deus. E começou a falar em línguas. Com 10 anos. Com 10 anos Deus de idade. tomou a boca do... Isso. Deus tomou ele e profetizou e disse, te arrancarei daqui para um deserto grande, mas te tirarei para mostrar que eu sou Deus. Pastor, e ali o céu emendou com aquele xadrez. Foi um Pentecoste. Quem estava presente? Isso. Ela, Ezequiel Megahertz, a esposa dele, Carlinhos Filho, um grande número de irmãos. Pastor, com poucos dias, chega um soldado, hoje soldado Pedro. Ele disse, Ê Mesquita, come, bebe e folga, que a jornada é grande. Aí me levaram na madrugada para o presídio de segurança máxima da Polícia Militar no estado do Maranhão. Major Rodrigo, na época, Tenente Rodrigo, soldado Fortes, Subtenente João Paulo, hoje subtenente. Foi a guarnição que me levaram lá para São Luís. Quando eu cheguei ali... O senhor saiu de Imperatriz, foi conduzido... algemado até São Luís. Como um criminoso. Como criminoso, de alta periculosidade. E ali, quando eu cheguei, estava muita gente naquela época do crime organizado. Qual era o presídio? Presídio de Segurança Máxima da Polícia Militar em São Luís. É Pedrinhas? É o não, o quartel do Comando Geral. Ah, o senhor foi para o quartel, isso, pelo fato de eu ser militar, eu fui para o quartel, não fui para as Pedrinhas. Certo. Muitos pensam que eu fiquei preso em Pedrinha. Eu pensava que era Pedrinha. Não, eu fui preso no quartel do Comando Geral, que na época era o Presídio de Segurança Máxima, até hoje existe esse presídio, né? E porque na época do crime organizado foi feito para crimes políticos, né? E justamente na época estava Zé Gerardo, Joaquim Lauristo, Zé Júlio e tantos outros. Eu tive o prazer de ministrar a palavra para esses homens. Evangelizou eles. Foi, pela misericórdia de Deus. E ali, pastor, quando eu lembro muito bem, quando eu cheguei, eu não vou dizer que é há muito tempo, eu não lembro o nome do policial, mas é um policial muito grande daqueles grupos de operações especiais, me jogou na parede assim, parece que me jogado de um lado pro outro. E me revistando todo, fui botar a mão no bolso para pegar meu documento e deu um tapa na minha mão, quase arranca a minha mão, porque o que chegou lá é que eu era o homem mais perigoso de Imperatriz, o homem que mais matou gente em Imperatriz foi o Cabo Mesquita. Então a imagem que chegou no quartel é que era né? Que eu era o homem mais perigoso de Imperatriz, era o Cabo Mesquita. Então o tratamento para mim ali era desse jeito. Então quando eu saía para atender telefone, eu não tocava na tecla. Eram os soldados que digitavam, porque eu não podia tocar no telefone. Mas por que não podia tocar? Porque eu era perigoso. Eu era... Com medo do senhor reagir a lei era seca. Para mim, ali a lei era seca. Rapaz. E quando os comandantes passavam serviço de um para o outro, dizia assim, cuidado, tem um aí que é 30 anos. Se ele fugir, vocês podem fugir junto. Então, era debaixo de ameaça, porque eu era perigoso demais. Isso o senhor sem demonstrar nenhum... Quando eu cheguei, alguém gritava, coloca ele aqui, outro coloca aqui. Aí Deus colocou assim, não, coloca aqui. Quando eu entro no xadrez, tinha um crente, olha só como é que Deus faz, e Carlos Maia, que era um dos presos dos crimes organizados. Nesse íntere, aí disse, fica aqui, rapaz. Aí já me identifiquei,
E pronto, aí comecei a cantar. Comecei a cantar em da harpa. Evangelizando. Foi ali na hora que eu cheguei. Comecei a cantar em da harpa, coloquei uma sacolinha, só levei uma sacolinha de roupa. Eu fico imaginando a mente desses policiais, pastor, depois que eles viram que o Mesquita não oferecia perigo nenhum. Não é? Aí fiquei lá o tempo todo. Aí começamos a cantar. Aí eu chamava o sargento da guarda e disse, sargento, coloca fulano ali do outro xadrez aqui pra gente cantar no Mesquita, eu não posso e tal. Aí vinha um, vinha dois. Aí nós fomos aumentando o grupo dentro do xadrez que eu ficava, porque tinha um corredor de várias celas. Aí assim, tinha o pavilhão dos militares e o pavilhão dos outros presos civis, né? Mas a gente tinha contato no banho de sol, a gente passava perto. Tinha dois corredores, um pavilhão era dos presos civis e o outro era dos presos militares. Mas para a gente chegar até o banho de sol, passava pelo meio do outro pavilhão. E nisso, eu comecei a cantar, e cantava em da harpa, e os comandantes da guarda ficavam meio receosos, mas via que não oferecia risco, e comecei a cantar. Aí rapaz, vamos fazer o seguinte, como é que nós fazemos? Não, eu prego pra você prega pra mim. Começou em 2. Paulo começou a evangelizar. Começou em 2. Foi pra 3, pra 4, pra 5. Quando nós estávamos em número de 6, 7, saía meio escondido, aí chega o diretor do presídio, Coronel Vilas Boas, homem de Deus, crente presbiteriano. Ele chegou lá na porta do xadrez e disse assim, Ei Mesquita, já veio informado. Quando eu saí com receio, porque as outras celas estavam comigo fazendo o culto lá dentro do xadrez. Nesse período só já estava com quanto tempo lá? Já estava com mais de 6 meses. É uma média... Não, menos de 6 meses. Foi tudo muito rápido, pastor William. E aí ele chega na porta, eu achei que ia sofrer alguma retaliação por conta do sargento ter tirado os outros presos para colocar no xadrez que eu estava. Quando ele diz assim, tem quantos contigo aí dentro? Eu não ia mentir. Disse, tem 6. Aí chamei os outros. Aí ele deu um Eram 6 detentos. Isso. Você estava ali. Isso. Aí saíram das celas dele. Mas era todo mundo crente ou o senhor estava evangelizando eles? Evangelizando. Muito sedento, né? E aí quando ele chega, que eu chamei os outros para aparecerem na porta, ele bateu a mão na parede e disse assim, a partir de hoje, você está autorizado a evangelizar aqui dentro. Se Deus não entrar nesse lugar, outra coisa não entra. Palavra do Coronel Vilas Boas. Glória a Deus. Aí ele disse, olha, Mesquita tem liberdade para ir na cela, para evangelizar, com 6 meses, 7 meses, ele era o diretor do presídio. Pastor, sem presunção nenhuma, eu me vi como um Paulo. E ali eu saía de cela em cela. Eu só foi entendendo o propósito de Deus, ali, né? Só que, antes de tudo isso, pastor, com menos de 2 semanas, isso aqui foi o que marcou. A minha mãe se desloca daqui de Imperatriz, mais a minha esposa. Até São Luís. Até São Luís para me visitar. 71 anos de vida. E aquele impacto, a família sofre tanto, né? 30 anos de prisão. O filho condenado a 30 anos. Minha mãe era minha amiga, de eu carregar ela no colo, de brincar. Minha mãe e meu pai, nós éramos amigos. Pastor William, eu imagino o sofrimento. Quando minha mãe chega ali para me visitá-la, ela, a Marice, que é a minha filha mais velha, e o Erilson Júnior, o Eliezer ainda não era nascido. Ela chegou por volta de 4 horas da tarde ali naquele presídio. 4, 5, 6, 7. Quase 8 horas deixaram ela me ver. Quando foram revistar ela... Quanto tempo esperando? De 4 a 7h30 da noite. Com 71 anos para me ver. Isso foram revistar ela. Minha esposa disse que ela ficou chateada. Eu não sou bandido. Me respeita. É mãe. Mas aí os policiais estavam cumprindo a determinação, né? Tinha as normas do presídio. Era o protocolo, tinha que acontecer. Mas minha mãe não ia entender isso. Partindo desse princípio, pastor William, ela veio, me abraçou, orei com minha mãe, vi meus filhos, Erilson Júnior saiu chorando, eu quero meu pai e tal, enfim, uma cena que eu não desejo para ninguém. E minha mãe sai dali, ela estava alojada na sede do IPEM, que é ali no Calhau, à beira da praia do Calhau, a sede do IPEM. Quando ela saiu de lá, por volta de 1 hora, 2 horas depois, ela sentada com a minha esposa, conversando. Isso depois que ela visitou. Depois que ela me visitou. A minha esposa disse... Mas eu fico imaginando o sentimento. Isso. O encontro de vocês ali. Choro, muita lágrima, muito desespero. E eu, para acalentar minha mãe, minha esposa e meus filhos... Sua mãe era crente? Deus me deu o privilégio de orar por ela. Eu orei pela minha mãe antes disso. Antes da ir para São Luís. Pastor William, e aí minha mãe... Ela conversando com a minha esposa disse que ela agarra na mão da minha esposa e só disse assim, tá doendo. Quando ela disse, tá doendo... A minha esposa disse que ela caiu e foi tão forte ali o que ela sentiu que molhou a roupa de xixi. Né? Minha mãe se mijou
Mãe fez necessidade fisiológica. No caso, o que foi que aconteceu? E aí o que aconteceu? Infartou? Minha mãe sofreu um AVC. E levaram ela... Não suportou tudo não aquilo, suportou né? tudo aquilo, sofreu esse AVC. A minha esposa, sem conhecer ninguém em São Luís, saiu correndo desesperada ali dentro do Ipen. Sua mãe era uma pessoa Minha saudável? mãe, saudável, mamãe fazia caminhada, minha mãe, ela era do clube de mãe aqui da Rua Rio Grande do Norte, muitas amigas faziam caminhada na Beira Rio, nunca sentia nada, minha mãe era uma negrona, mas... Porque assim, eu fico analisando, pastor Mesquita, todo esse contexto e o sofrimento que ela guardou dentro dela. Isso, aí veio a tona, a preocupação. Isso. Mamãe era muito ligada em mim, pastor William. E aí, pastor, quando minha esposa sai correndo ali naquele local, muitos dizendo que era epilepsia, não queria encostar, até que o guarda daquele local sensibilizou e fez a ligação para o SAMU, levaram minha mãe para o socorrão lá de São Luís, e ali minha mãe foi internada. Pastor, papai estava lá. O senhor ficou sabendo rápido ou demorou a chegar a Não, informação? foi quando foi na manhã do dia seguinte que ela Só sofreu. foi saber no outro dia. Foi, aí minha esposa chega para me visitar, só que desta feita com meu primo Edinaldo e meus filhos. Quando eu não vi minha mãe, eu disse, cadê minha mãe? Aí a minha esposa disse, ela não está nada bem. Ela começou a chorar, aí contou de forma resumida, não disse em detalhe pela situação que eu estava. Ela não pode falar a verdade, ela quis encobrir, mas teve que falar, né? E aí meu pai estava fazendo cateterismo lá em São Luís, minha mãe disse assim, minha filha, vamos buscar meu velho e visitar meu filho, né? Isso foi que minha mãe falou aqui para buscar papai e me visitar. Só que aconteceu o que aconteceu. Pastor, com 3 dias depois, Elcio estava lá e conseguiu para me levar e para me ver minha mãe no hospital. Ela estava em coma? Tava acordada? Em coma. Do jeito que chegou, foi um AVC. Na verdade, a minha mãe morreu na hora do AVC. A verdade é essa. Colocaram lá nas máquinas para aqueles protocolos, mas na verdade minha mãe, segundo informações de policiais que atenderam lá na hora, perceberam e viram e tal, que minha mãe morreu. Era algo irreversível. Era irreversível. E aí, pastor, quando foram para me levar, chega a viatura na porta do xadrez, chega a guarnição, eu vou entrar no banco, aí chegou a guarnição e disse, negativo, ele vai no camburão. A minha esposa disse, ele não é bandido, ele é meu marido, é um servo de Deus, mas ele vai aqui. Aí eu peguei só a Bíblia, né, e me colocaram no camburão. Humilhação. Colocaram no camburão e me levaram ali para o socorrão. 3 viaturas e helicóptero do CTA sobrevoando, porque eu era o homem mais perigoso de São Luís. E os homens de Imperatriz. E os homens altamente armados, as viaturas no comboio, do Comando Geral até o socorrão, e o helicóptero do GTA super esquema. Super. Foi um aparato de policiais, porque o pastor Mesquita, o cabo Mesquita, era o homem mais perigoso de Imperatriz. Pastor, quando eu cheguei naquele hospital com minha Bíblia na mão, que eu olhei para minha mãe, eu vi que minha mãe já estava morta. O olho dela não tinha mais lágrima, estava o olho igual olho de peixe quando está muito tempo fora d'água seco. Aí eu fiz ali, eu fiz uma oração, mas retornei para o quartel. Na manhã seguinte, eu fiz aniversário dia 5 de julho, dia 7 de julho, papai, Mesquita, ligação para ti. Quando eu saio para atender o telefone, que eu coloco o aparelho no meu ouvido, a voz que soou do outro lado foi essa, do meu pai. Meu filho, a nossa rainha foi embora. Que situação. Nesse momento, pastor William, Deus me faz lembrar de Ana, da oração de Ana. E eu falei, papai, a Bíblia diz que Deus ele dá a vida, ele tira a vida. Deus rebaixa, ele exalta, ele enriquece, ele empobrece. A minha mãe confessou o Senhor como Salvador, meu pai. Fica firme, papai. Ela está no melhor lugar. E Deus me deu a palavra naquele momento, mesmo preso fisicamente, mas liberto, porque eu já fui liberto pelo sangue de Cristo. Eu fui um servo de Deus para aquela prisão. E Deus me deu a palavra certa, no momento certo para o meu pai, para confortar o coração. Deus lhe deu estrutura para suportar tudo isso. Porque mãe é um negócio assim Isso. tão precioso que o fato de você ouvir Isso. que partiu, Isso. eu imagino que... E ali, pastor, não deixaram eu vir para o funeral. O Elcio Araújo veio dentro da Trouxeram o corpo aqui para Imperatriz? Trouxeram o corpo dentro do carro de funerária. O Elcio, meu irmão, veio em cima do caixão de lá até aqui. E a cidade praticamente parou na época. Foi uma repercussão muito grande, cortejo. O Coronel Chua mobilizou as viaturas da polícia, fizeram aquele todo apoio, a polícia deu todo apoio. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do Coronel Chua, que era o comandante na época. Deu todo o apoio devido para minha família, mandava cesta básica.
Ele deu todo o apoio. Não virou as costas. Não virou as costas. E, graças a Deus, pastor, a tropa nunca virou as costas para mim. A tropa da Polícia Militar nunca conhecia, virou. né? Isso. A tropa, ela repugna o policial bandido. A tropa, a polícia em si, ele expurga o policial bandido. Né? Ele nunca me trataram como ex-policial. Então, pastor, quando nesse íntere que eu vim de tudo isso, aí o Tribunal de Justiça vai e pede a minha absolvição. Depois de quanto tempo? 2 anos e 3 meses preso em São Luís, condenado a 30 anos de prisão, pregando o evangelho, levando essa mensagem para muitas vidas, pastor. E ali, como eu disse para o senhor, voltando ali à questão do Paulo, alguém chegava e Mesquita, abre, tira lá o preso tal. Eu tirava como Paulo, ia abrir a cela, o preso saía, ia telefonar, ia receber visita, e eu preso mesmo, mas ali Deus me deu essa liberdade. Essa confiança. Foi. Né? O próprio coronel Vilas Boas, ele dizia assim, eu não sei nem o que Mesquita está fazendo aqui, porque ele é um missionário de Deus. Não sei o que esse homem faz aqui, porque preso, condenado, mas esse homem chegou aqui, esse presídio é paz, porque eu era evangelizando. Eu começava a cantar. Só foi entender o propósito depois. Isso, né? Eu começava a cantar, pastor William, 1 hino, 2 hinos, 3 hinos no playback, cantava 3, 14. E alguém gritava, é Mesquita, canta aquele hino, canta aquele hino, canta aquele hino. Eu cantava 10 e o nego chorava e evangelizava, ia pro banho de sol. Pra você ter uma ideia, Deus foi tão maravilhoso que ele juntou quem? Os capelães na época. Coronel Misael, que hoje é o capelão-chefe da capelania da Polícia Militar do Maranhão. Major Rony, major capelão da Polícia Militar. Padre Zé Raimundo, tenente-coronel capelão da Polícia Militar. Tenente-coronel Josué, pastor capelão da Polícia Militar. Estes homens deram toda a assistência espiritual para mim e para os demais presos na época. Então, ou seja, eu sou um fruto também da capelania. Junto a ele se junta pastor Jório, hoje também capitão da Polícia Militar, tenente Menezes, que era pastor na época, e nós unimos forças e realizamos um batismo nas águas dentro do presídio de segurança máxima da Polícia Militar, pastor. Levaram piscina. Mas quando o senhor foi para lá, o senhor já era batizado nas águas? Já era batizado nas águas, Isso. E aí, pastor, fomos para ali, fizemos esse batismo, né? E foi repercussão, muito lindo, algo lindo. Chamamos os familiares, foi feito todo um protocolo de segurança, claro, é um presídio. Com certeza. Mas conseguimos, via ofício, que o comando liberasse as famílias para ir participar desse evento. Foi feito esse batismo. Pra você ter uma ideia, ali, ó, eu comprei cadeiras, eu mandei fazer um púlpito dentro, onde é a preparação? Era o pastor, onde né, foi já Deus trabalhando. O pastor Mesquita foi preparado na fornalha. Ali dentro, pastor, o pastor Misael, que é coronel Misael, ele orou por mim, me consagrando o pastor do presídio. Então ali eu levava pregadores. Eu levei o sogro do pastor Gilmar Santos para pregar lá dentro. Sogro cunhado. Pastor de uma igreja lá em São Luís. Parece que era cunhado dele, casado com a irmã do pastor Gilmar Santos. Homem de Deus, usado por Deus. Eu levei missionários. Na época, Wagner Hacks é um dos maiores missionários. Prega muito sobre adventismo, enfim. Ali, ele é um missionário, Wagner de Jesus. Ele é policial civil. Em outrora era Wagner Hacks, depois de crente, Wagner de Jesus. Muitas vidas se converteram lá, pastor? Muitas vidas. Pastor, eu tive o privilégio de orar por 37 vidas. Nesse período de 2 anos e 3 meses, sendo 24 decisões e os demais reconciliações. Glória e hoje tem pessoas dessas que eu orei, fruto desse que trabalho. hoje são pastores. Glória pela misericórdia de Deus. Então, pastor, fica uma história. Com 2 anos e 3 meses, pastor, no dia da minha soltura, no dia da minha saída, eu comecei a cantar cedo. Eu não quis ir para banho de sol. Deus falou com o senhor? Falou para mim. Só quer ver uma coisa? Quando foi para tirar os presos civis do quartel para as Pedrinhas, disseram que, olha a experiência que eu tive, pastor. Alguém pode não acreditar, mas foi a experiência que eu tive. Saiu rumores que iriam me levar para as Pedrinhas também. Eu estava jejuando, orando, buscando a face do Senhor. E eu disse, meu Deus, eu vim para cá para fazer a tua obra. Não sou bandido, sou teu servo. E chegou aos meus ouvidos que estão querendo me levar para as Pedrinhas. Eu não quero ir. Se estiver dentro da tua vontade, eis-me aqui, faça-me a tua vontade, mas eu não quero ir. Diante disso, meu pai, o que eu digo para minha família quando me levarem para as Pedrinhas?
Pastor William e você que me assiste nesse momento, eu ouvi literalmente a voz dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus. Naquele momento eu comecei a Sentiu chorar paz. e veio a voz de novo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pastor, com menos de 15 dias, eu estava lá cantando, como eu estou lhe falando, comecei a cantar, deu 8, 9, 10, 11, eu cantando, e muita gente ali, sem entender, Mesquita, tu tá alegre demais, eu digo, tô em paz com meu Deus. 1h da tarde, chega o mensageiro e grita: Mesquita! Que dia foi, pastor? Dia 30 de agosto de 2005. 30 de agosto de 2005. Eu digo: eu já estou sabendo. Ele disse: o quê? Disse: o meu Deus me disse que eu vou embora hoje. Pastor, e chega o meu tio, Dr. Camilo de Jesus Brito, delegado da Polícia Civil, hoje aposentado, mora em São Luís, foi delegado geral, foi delegado regional, uma história grande na Polícia Civil do Estado do Maranhão. Ele chega lá, na época, com o comandante, com o meu alvará de soltura. E o comandante, na época, virou para ele e disse: Camilo, como é isso? 30 anos de prisão, absolvido. Ele disse: não tem explicação, milagre se vive. Com 2 anos e 3 meses, eu saí dali, 1h da tarde, absolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem dever nada para a justiça. Ou seja, foi provado, comprovado que a minha inocência, isso, graças ao nosso Deus. E aí, pastor, retornei, e isso já expulso das fileiras da Polícia Militar do Maranhão, quando eu fui preso. Eles expulsaram. Me expulsaram, fui desligado. O mesmo comandante que na época falou na televisão o meu nome, chegou na porta do xadrez lá e disse assim: tu já fostes excluído? Eu falei: graças a Deus não. Com 3 dias chegou, publicou a minha exclusão. Ou seja, ele foi até o que ele podia fazer. Era pessoal. Era pessoal. Então eu fui excluído e voltei. Como Deus levantou o Dr. Aziel, o meu processo passou na mão de mais de 8 advogados daqui de São Luís. Fui enrolado por muitos, não tem nada contra você que é advogado, não. É um caso pessoal de alguns que trabalharam de forma irresponsável comigo. Mas Deus é bom, que trabalhou e fez com que o meu processo caísse na mão do Dr. Leonide, que é um ex-policial, formou em Direito, hoje é advogado. Ele estava no escritório quando alguém chega com o meu processo e falou no meu nome. Ele disse: epa, conheço Cabo Mesquita, faço questão de trabalhar nessa causa. Porque quando eu estava preso, pastor William, Leonide estava no curso de formação de soldado, entrando na Polícia Militar no ano de 2001. Inclusive, agora eu fui chamado para ministrar a palavra no aniversário de 20 anos de polícia deles. Mas passa rápido. Passa rápido. E aí ele fez questão. Foi esse rapaz que fez a minha defesa no Tribunal de Justiça. Eu tive o prazer de ir com ele, ao vivo, ele fazia a minha defesa, com 3 desembargadores, e ali nós somos absolvidos pelo Tribunal de Justiça, pela misericórdia de Deus, humanamente falando. E voltamos para a Imperatriz. A justiça determinou que o senhor fosse reintegrado. Isso, a justiça determina que eu fosse reintegrado no cargo que eu tivesse, se caso não tivesse sido excluído. Ou seja, eu fui expulso cabo, e voltou quando eu voltei sargento. como 2º sargento. Olha aí, rapaz. E automaticamente fui promovido 3º a 2º sargento simultâneo. Com pouco tempo fiz o CAIS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargento, fui promovido a 1º sargento. E aí, pastor William, tive o prazer de fazer o EAP, que é o estágio de qualificação de oficial estágio para ser promovido a subtenente, chamado EAP. Hoje o senhor serve a polícia como subtenente. Hoje eu sou subtenente da Polícia Militar e auxilio a capelania, auxilio a capelania há 15 anos, que o pastor Raul é major capelão, ele vai entrar também na história aqui, quando surgiu a capelania que era só ele, e aí ele me chama, eu mesmo desligado, você vê como é que Deus trabalha. Pastor Raul foi chamado para ser capelão da Polícia Militar, e eu, expulso da polícia, ele me chama para ser auxiliar dele na capelania, sendo que tinha vários policiais que poderiam auxiliá-lo. Vê como é que Deus trabalha. Depois ele disse que Deus falou para ele: coloca perto de ti, que é um projeto meu. Pastor Raul falou isso em testemunho, que Deus falou no coração dele para ele me colocar perto dele, que eu era um projeto de Deus. E aí ele vai com o comandante, com o coronel Alves na época. Muita gente, e agora? Não pode, não entra, não aceita. Mas o coronel Alves, o cara que também agradeci a Deus pela vida dele, que ele abriu as portas e eu mesmo, desligado, fiquei auxiliando o pastor Raul
na capelania do 3º Batalhão. Pastor Mesquita, e como foi o ingresso no ministério? Aí, pastor, o ingresso no ministério O senhor já tinha voltado à polícia quando o senhor ingressou? Não. Eu estava viajando, né? Porque, como eu falei para o senhor, o pastor Raul, ele tem sido um pai para o pastor Mesquita, porque Deus me colocou no coração deste homem que, eu abro um parêntese aqui e digo, sem medo de errar, pastor Raul Cavalcante Batista, ele exerce o ministério de um verdadeiro pastor. Glória. Porque contra tudo e contra todos, ele acreditou no pastor Mesquita, abriu as portas, me deu crédito, me abraçou, eu e a minha família, ao ponto de um dia, em meio ao deserto, eu afastado da polícia, pastor Raul Cavalcante sair do gabinete pastoral. Quando chega na minha residência, ali próximo ao Almirante do Rio, ele bateu na porta com a cesta básica no ombro e disse: cadê o Mesquita? Essa cesta básica é para você. Ele poderia muito bem ligar e mandar eu ir pegar uma cesta básica lá, ou pedir para alguém levar para mim, mas ele fez questão de ir. E outra coisa, quando o pastor Raul me viu morando na casa do meu sogro, eu, a minha esposa e meus 3 filhos num quarto 4x4, ele entrou e disse: eu quero saber onde você está morando. Eu tinha uma moto, que tenho até hoje, uma moto vermelha, que quem me deu foi o irmão Givaldo, filho do seu Tota, que já dorme no Senhor. Orei por ele também, confessando o Senhor como Salvador. Esse rapaz me adotou com a família dele, e ele andando nessa moto, pregando, cantando: pastor, eu quero saber onde é que você está morando. O pastor Raul vai até na casa do meu sogro. Quando ele entrou no quarto que ele viu, o pastor Raul saiu, eu me emociono, com a mão na cabeça, e diz: você não vai morar aqui. Não se desfazendo da casa do meu sogro, porque ele viu que morava eu, a minha esposa e meus 3 filhos. Num quartinho. Ele disse: caça uma casa. Levou para o conselho de ministros e disse: Mesquita, nós temos que pagar um aluguel para ele. É um rapaz que está chegando, é um obreiro, é um missionário. E eu cheguei no ministério da Assembleia de Deus, pastor. Ele apostou em mim, contra tudo e com mais. Pastor Raul, esse rapaz, disseram que ele é isso, que ele é pistoleiro, que ele é matador de gente, que ele é perigoso. Ele disse: é assim que Deus quer. É desse que Deus precisa. E apostou em mim, pastor. Pagou um aluguel para mim até eu voltar para a Polícia Militar de Imperatriz. Assembleia de Deus de Imperatriz. Na pessoa pai, do pastor Raul, pagaram o aluguel para mim morar até eu ser recluído na Polícia Militar. E um dia, pastor, eu estava nessa moto, quando o doutor Leonide liga de São Luís e pergunta onde eu estava. Eu disse: eu estou no meio da rua, vou pegar meu filho na escola agora, lá na Juraci Conceição. Meu filho Arilson Júnior, depois tem 21 anos. Já tinha quanto tempo que o senhor tinha sido absolvido pela segunda vez? Pela segunda vez já tinha mais ou menos 3 anos, pastor. Eu passei 7 anos de ligado. Eu saí no dia 30 de agosto de 2005 da prisão e fui reincorporado em 2013. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quase 8 anos depois eu fui reincorporado na Polícia Militar. Quando eu recebo a ligação no meio da rua, o Leonide disse assim: tu estás aonde agora? Se eu estou no meio da rua. Ele disse: tu está em pé? Eu falei: tô. Ele disse: pois te senta que eu vou ler para ti algo. Ele leu no telefone. Ele disse: determino que seja reintegrado às fileiras da Polícia Militar do Estado do Maranhão, no cargo que estaria, caso não tivesse sido desligado, o ex-cabo Erilson Mesquita Araújo. Glória a Deus. Pronto. Ali, pastor, eu me sentei, comecei a chorar no meio da rua. Deus é fiel, né, pastor? E fui reincorporado nas fileiras da Polícia Militar do Maranhão. E de lá para cá, pastor. Eu imagino o retorno, pastor. Como é que foi o retorno? O dia que o Erilson, 8 anos depois, vestiu a farda. Pastor, passou um filme, pastor. Poucos dias, com menos de um mês, quando eu voltei, que eu vesti a farda, eu era corneteiro, aproximou 7 de setembro. Deus fez assim. O comando chegou e disse: Mesquita, tu vai ser o corneteiro. E eu saí tocando na Avenida Getúlio Vargas, fardado, com menos de um mês de reincluído, para todo mundo contemplar e dizer assim: olha ali, eu faço. A mão de Deus. A mão de Deus. O tenente Atanásio, hoje aposentado, disse em lágrimas, lá na avenida, não esqueço. Um abraço, tenente Atanásio, onde o senhor estiver assistindo isso aí. Ele disse: Mesquita, Deus é na tua vida. Hoje Deus está mostrando para a Imperatriz que Deus é na tua vida. Parabéns, porque foi Deus que te voltou para o teu serviço. Pastor, glória e agora? No mês antes do final do ano, pastor Erilson Mesquita, subtenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão, eu concluí o CHO, que é o curso de habilitação para oficial, habilitado a ser promovido a oficial da Polícia Militar do Maranhão. Ou seja, se Deus assim permitir, eu acredito que vai, porque é uma promessa que eu tenho da parte do meu Deus, eu estou falando de Deus, de chegar ao oficialado da Polícia Militar do Maranhão. Então eu creio que no momento certo vai acontecer.
porque eu já fiz o curso. Seria o quê, pastor? Aí? Ser promovido ao posto de segundo tenente PM, oficial da Polícia Militar do Maranhão. Deus vai fazer. Vai. E então acredito, já Começou estou habilitado. A boa obra, isso. Né? Estamos aguardando, fazendo essa obra. Já estou há 16 anos como auxiliar de capelania. Eu quero até aqui justificar o porquê que eu estou barbudo assim. Eu estou de licença. Eu Pegou tenho aquela licença prêmio? Licença prêmio, eu tenho um problema alérgico, né? E barba encravada, eu estou aproveitando para dar um tempinho na tiragem da barba, porque ela irrita muito, e por isso que eu deixei a barba crescer um pouco, até eu retornar para o trabalho, né? Então eu estou nessa missão já há 16 anos. Hoje eu auxilio o pastor Raul, o pastor Hernamilson, o pastor Idequel e o padre Valdeci. Eles são capelães e eu presto tipo uma assessoria para eles. Certo. Pastor Mesquita, quando foi o ingresso no Santo Ministério? Eu ingressei no Santo Ministério, pastor. Eu congreguei 3 anos e 3 anos e meio na congregação Jerusalém, ali ombreado e auxiliando o pastor Raul Cavalcante Batista. Depois ele passou para o pastor Admar Pereira. Foi na época que eu fui inserido no ministério, no dia 9 de abril de 2009, na congregação Nova Jerusalém. A primeira congregação. Primeira experiência, pastor. Uma igreja que já vinha na estrada, eu fui o 10º pastor. Passamos ali 5 anos. 5 anos. Chegamos ali, pela misericórdia de Deus, ceiavam 67 crentes. Quando eu saí, estava ceando 130. Glória a Deus. E Deus fez coisas grandes ali. Mais do que dobrou, né? E deixamos uma amizade no bairro. Saí dali, com 5 anos, fui pastorear a congregação Êxodo, ali na Avenida Bernardo Sayão. Fiquei 3 anos e 9 meses ali naquela congregação. Partindo daí, fui para a congregação Deus Forte, ali no Parque São José. E agora, no último dia 20, eu assumi... Você ficou quanto tempo na Deus Forte? Eu iria completar no dia 19 de janeiro 4 anos. 4 anos. E aí eu passei para o pastor Francisco de Paula e no dia 20 de janeiro eu tomei posse na Assembleia de Deus, congregação Os Levitas, ali no bairro Novo Horizonte. Estou pastoreando lá desde o dia 20 de janeiro. No caso, é a 4ª congregação. A 4ª congregação da Assembleia de Deus de Imperatriz que eu estou pastoreando. É feliz exercer o ministério, pastor? Com certeza, pastor William, eu sou um milagre de Deus. Como tem aqui... sim, eu quero até quebrar um protocolo. Pode, falar, né? Pode falar. Eu trouxe até um exemplar para o senhor, né? Pastor, o pastor Mesquita saiu da garganta do diabo. Eu era um verme diante da sociedade. Eu era um lixo. Eu não valia nada. Deus me tira da lama. Me tirou de trás dos currais. De trás dos bois, como fez com Amós. E me fez um pastor. E eu tive o privilégio de receber uma ligação de um grande homem de Deus, reverendo Aloysio Laurindo, que ele é chefe da capelania da CEMEB por muito tempo ali em Brasília, me ligando para me fazer parte desse projeto. Esse projeto é o Pão Diário, que já tem mais de 70 anos de história. E esse Pão Diário, pastor William, é um devocional que durante todos estes anos foram escritos por americanos. E no ano agora de 2022, começou o projeto de 2021, ele foi escrito por brasileiros pela primeira vez. Em 70 anos. Mais de 70 anos de história. Ele foi escrito agora por brasileiro, voltado para a segurança pública. Tá aqui, ó, Pão Diário, segurança pública, voltado para profissionais de segurança pública. Não quer dizer que você, que não é militar, não faz parte, não possa ler. É um devocional diário, onde você vai encontrar testemunhos. Cada dia uma história. Cada dia uma história. Isso. E aqui, pastor, essa ligação foi para mim fazer parte desse projeto, de ser um destes mais de 300 escritores deste Pão Diário. Honra, pastor, saindo da onde eu saí, chegar onde eu cheguei. Tá aqui o primeiro tema, da prisão ao Santo Ministério. Da prisão ao Santo Ministério. É o primeiro devocional. Você escreveu. Foi eu que escrevi, né? E aqui na página 341 está o outro devocional, que é Armas Espirituais, Garantia de Vitória. Tá aqui. Aqui você pode ver que Subtenente Arilson Mesquita, Pastor Mesquita, fazendo parte dessa história. Glória a Deus, do Pão Diário, pela misericórdia do Senhor. Só Deus para fazer isso. Saindo da onde eu saí, estando onde eu estou, permanecendo onde eu estou, eu sei para onde eu irei, pastor. Por isso eu digo para você aí, que está nos acompanhando, o senhor, pastor William, eu sou um milagre. Eu sou uma testemunha viva que Deus existe. Eu era condenado à morte. Eu era condenado ao inferno. Mas Deus me arrancou.
como diz em Colossenses 1:13. Quando todos viraram as costas, Quando Jesus lhe todos abraçou. viraram as costas, Jesus abriu os braços e disse: vem e segue-me, porque eu farei de ti um missionário. Glória E Deus a Deus. mudou a minha história, pastor. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu louvo a Deus, porque hoje eu e a minha família servimos ao Senhor. Amém. A missionária Marlene, que muitas das vezes teve que passar roupa para mim, ir para a festa e voltar com camisa melada de batom e perfume de outra mulher, hoje a minha esposa tem prazer de passar um terno, e quando eu disse que viria para cá, ela diz assim: vai, meu filho, vamos fazer a obra. Glória E ela a Deus. faz com prazer, porque ela sabe de onde Deus nos arrancou. Estão Glória a lá, Deus. na torcida, na oração, porque sabe que aqui nós estamos fazendo a obra do Senhor, Amém. propagando esse evangelho, pastor. Pastor Mesquita, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, que está muito bom, eu creio, meu pastor, que muita gente vai se emocionar ouvindo a Amém. sua história, Amém. porque eu já senti Deus aqui bem pertinho Amém, nas suas pastor. palavras, Glória a porque a gente conhece um pouco do seu testemunho, sabe que não é fácil. Às vezes as pessoas olham e vê assim, subtenente, pastor, mas não sabe a história que passou, É o deserto verdade. que teve que É enfrentar. verdade. Eu queria pedir aqui, pastor Mesquita, que o senhor olhando para essa câmera, o senhor desse uma palavra de Deus ao coração daquelas pessoas, quem sabe, tem algum parente que foi preso injustamente, pessoas que já deixaram de acreditar, de sonhar, e nada melhor do que alguém que passou pelo deserto, que viveu o que o senhor viveu, para, através do seu testemunho de vida, dar essa palavra de conforto a esses corações. Com certeza, você que nos assiste agora, eu, pastor William, com certeza foi Deus que abriu essa porta. E você que está nos assistindo, se você tiver um parente, como bem enfatizou o pastor William, que está preso ou passando por uma guerra, uma luta, que aos olhos humanos é impossível, eu quero dizer para você, não desista. Quando Deus permite você entrar numa grande escuridão, é para te mostrar que Ele é luz. E quando Ele responde uma sincera oração com um grande não, é porque o melhor está por vir na tua vida. Eu era um verme diante da sociedade. Eu não valia nada. Não valia. Hoje eu tenho valor, porque Deus deu o seu Filho para morrer por mim, me resgatou, mudou a minha história, me tirou de uma vida sofrida, de uma vida promíscua, de imoralidade, de indecência, de falsas companhias, de uma vida de irresponsabilidades, e me fez um pastor. Eu não sou melhor do que você. Não desista do teu marido, mulher. Não desista da tua mulher e esposo. Não desista do teu filho, que está na droga, está na bebida, está na prostituição. Porque eu também fui escravo da bebida. Eu fui escravo do adultério, fui escravo da prostituição. Mas hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Dia 14 de julho, como eu já falei, farei 29 anos de casado com a missionária Marlene Mesquita, uma mulher que sofreu, mas muitas das vezes ela chegava a me dar banho, me levava para debaixo do chuveiro, escovava os meus dentes, me dava café na cama. Ao amanhecer, eu colocava uma camiseta regata, um óculos Ray-Ban no rosto, um bigode indecente, ia para a rua, para os braços de uma prostituta e voltava 2 dias depois. Ela nunca me amaldiçoou, ela nunca me largou, ela nunca desistiu de mim. E hoje nós podemos dizer, eu e a missionária Marlene, a minha esposa e os meus filhos, que eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Você é especial, não desista do teu filho. O teu filho é um pastor, é um missionário, não desista dele. Eu não sou melhor do que você. Deus mudou a minha história. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Raul Cavalcante Batista, esse homem de Deus, que juntamente com a sua família, a missionária Ruth Ribeiro, me abriram portas, me adotaram como filhos e me deram a oportunidade de recomeçar a minha vida. E hoje eu estou onde estou. Deus acima de tudo, claro, mas Ele foi o instrumento usado para que hoje eu estivesse onde eu estou, pastor William, sendo seu companheiro de ministério e um pastor da Assembleia de Deus de Imperatriz. Deus te abençoe. Você pode chegar ainda além do que Deus fez na minha vida, porque Ele não tem predileção de pessoas. Ele fez na minha vida, pode fazer na tua vida também. Glória a Deus. Pastor Mesquita, só agradecer a Deus por sua vida, por esse momento aqui tão especial, ouvir um pouco da sua história, que se a gente fosse contar tudo aqui, muita coisa.
Mas eu creio que o que foi dito aqui é o suficiente para alcançar muitas vidas. Amém, pastor. amém, amém. E eu creio que através desse testemunho, muita gente vai ser abençoada. Pastor William, se o senhor me permite? Sim, Ainda tem sim, tempo ainda? Tem. Em meio a tudo isso, pastor, nós estávamos no quartel um dia e o padre Valdeci chegou e falou assim: Mesquita, o Pinheiro colocou o teclado dele na tua mesa aí na sala. Eu digo, não tem problema não. Aí o Pinheiro entra, é um sargento da Polícia Militar, ele costumava tocar também lá no quartel. Eu disse: Pastor Mesquita, fiquei sabendo que o senhor está fazendo uns cultos aí e não tem música, vamos passar uns hinos aqui? Aí ele disse: vamos. Aí começamos a cantar ali, ele tocando o teclado e eu cantando dentro da nossa sala. Aí o padre Valdeci, que é um dos capelães, disse assim: Mesquita, eu vou filmar. Aí filmou. Quando ele filma nós cantando, eu falei: Pinheiro, posso botar no Facebook, na internet? Ele disse: pode. 11 horas da manhã eu coloquei, pastor William, quando foi 17 horas, o Elcio Araújo, meu irmão, me liga e disse assim: Ei, negão, tem um vídeo teu que tá viralizando aí na internet. Eu disse: que história é essa, rapaz? Aí quando nós fomos olhar, pastor, de 11 horas a 17, tava com mais de 17 mil visualizações. Aí começaram o compartilhamento, sabe o que aconteceu? Teve um cidadão que de uma pasta lá de Fortaleza, vou falar o nome aqui, Caba da Peste, tá com mais de 6 milhões Meu Deus. e 800 visualizações. 6 milhões, que é o vídeo do pastor Mesquita cantando o escudo fardado e o Pinheiro tocando. Pastor Mesquita, aproveitando, diga aí o seu canal, sua rede social, para quem quer acompanhar. Sim, muito obrigado. Eu quero até lembrar você, se você quiser ouvir essa canção, eu cantando e outras mensagens bíblicas, você pode colocar lá no YouTube, né, que me orientaram a fazer esse canal. Fiz um canal no YouTube, PM Adorador. É o nome, PM Adorador, você vai encontrar lá no YouTube, né? Se inscreva, compartilhe, abençoe outras vidas. E também o Facebook, pastor William. Eu nem sabia disso. O Matheus, que auxilia o Clebson Bandeira, chegou para mim e disse: pastor Mesquita, o senhor já viu a quantidade de seguidores no seu Facebook? Eu falei: não, eu não tenho essa intimidade com rede social. Não me envergonho, não. Aqui não tem protocolo, né, pastor William? Com certeza. Pastor, eu fui olhar e hoje está com 32 mil seguidores no Facebook. Olha aí. Pela misericórdia de Glória Deus. a Deus. Então você quer acompanhar, vai lá no nosso Facebook, né? Pastor Erilson Mesquita, nosso canal PM Adorador no YouTube e o Instagram também, Pastor Erilson Mesquita. E acompanha lá, tem mensagem, tem louvores e mensagens que vai edificar a tua vida. Pastor, muito obrigado. Glória a Deus, meu pastor. Eu que agradeço. Está aí. Que Deus abençoe sua vida. Você que acompanhou esse bate-papo, testemunho. Toda segunda e quinta-feira, né? Às segundas e quintas-feiras, nós estamos aí colocando esses testemunhos reais no nosso canal, pastor William Azevedo, e com certeza cada testemunho desse vai alcançar os corações necessitados da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus continue abençoando o pastor Mesquita, toda a sua família, seu ministério, e quem sabe no próximo bate-papo já é Tenente Mesquita. Amém, amém. Eu aproveito para agradecer ao Senhor, né, por essa porta aberta que Deus está lhe usando para falar um pouco da nossa história. Agradecer, como eu já falei, meu pastor presidente, pastor Roque Cavalcante Batista, a minha família que está nos acompanhando também, missionária Marlene, meus filhos, a Marissa Mesquita, o Arilson Júnior, Eliezer, o Vinícius, meu genro, meus netos, Paulo Vinícius e Maria Helena, e o meu comandante aqui na área, que é o Coronel Andrade, comandante do CPI 3, Major Anderson, meu comandante lá do 3º Batalhão de Polícia Militar, e todos os meus companheiros e irmãos do soldado mais moderno, ao comandante-geral da Polícia do Estado do Maranhão, pelo apoio, a confiança no nosso ministério e por acreditar na restauração, na mudança do Cabo Mesquita, hoje Subtenente Mesquita, e breve, em nome de Jesus, eu acredito no meu Deus e na instrumentalidade humana, o futuro oficial da Polícia Militar do Maranhão. Amém. Pastor Mesquita, então vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, finalizando. Sim. Abençoe as pessoas aí que vão estar assistindo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta porta aberta. Eu quero te pedir, meu Pai, em concordância com o pastor William e a sua filha, Pai, que está ali nos auxiliando nessa porta aberta, que o Senhor abençoe todos quantos assistirem, Pai amado, este testemunho, que sejam edificados, transformados, fortalecidos. Se tiver alguém, Pai, pensando em desistir, pensando em dar cabo à própria vida, Pai, que não façam isso, mas que sejam alcançados, libertos e transformados por Ti, Pai. Continua abençoando o pastor William, sua família, seu ministério, toda a congregação, Pai, que está sob os seus cuidados pastorais, e este canal que o Senhor abriu para abençoar muitas vidas. Assim oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que venha o teu reino.
Amém.